Olá, começando mais um Saúde Mental. Eu vou trazer um tema muito importante de um transtorno chamado transtorno do pânico, que é muito difícil o diagnóstico. E a grande maioria das pessoas que buscam os serviços de saúde, tá? Eles muitas vezes não têm o transtorno de pânico. Não têm o transtorno de pânico. E eles vêm numa dificuldade muito grande porque eles veem a sintomatologia do transtorno de pânico é decorrente principalmente dos aspectos físicos, é a grande característica. Então, a síndrome do pânico, né, o transtorno do pânico, propriamente dito, ele precisa ser muito bem diagnosticado porque ele pode ser confundido com outros tipos de ansiedade. Então, às vezes, a crise do pânico não é uma ansiedade comum. A gente sabe disso. Ela é uma manifestação paroxística, ou seja, ela é intensa não mais que 10 minutos. Quer dizer, ela passa, mas ela é muitíssimo breve, mas ela é muitíssimo intensa também. E aí, no CID-10, que a gente utiliza muito, que é o F41, ela tem algumas características muito interessantes. Eu quero falar que pânico vem da mitologia grega, do deus Pan, que ele assustava os camponeses, sabe? Ele possuía chifres, eles tinham pé de bode, os camponeses ficavam oriçados e ficavam com susto. E o termo panicon significa isso, um grande susto, né? Um pavor repetitivo. E a dificuldade grande desse diagnóstico do pânico nos hospitais gerais é que muitas vezes quando você tem que ter muito trato, porque assim, vale lembrar que o ataque de pânico não constitui necessariamente um transtorno de pânico e também um tratamento adequado limita o desenvolvimento de um transtorno do pânico efetivo. Então a gente tem que separar um ataque, um episódio do pânico com a síndrome do pânico, com o transtorno de pânico. Percebe? É muito diferente. E ele tem umas nuances interessantes, né? Quais são os sintomas do ataque do pânico? A gente tem que ter muita clareza nas emergências, porque eles não vêm buscar um psiquiatra. Ele entra buscando uma clínica médica ou até mesmo um cardiologista, porque o coração dá uma batedeira no coração, que ele fala, eu vou ter um treco. Eles usam esse nome mesmo, eu vou ter um treco. E então eles têm, olha os sintomas, e muitas vezes esses sintomas confundem muito com os outros transtornos, tá? Então ele tem uma palpitação, uma taquicardia descomunal, essa sensação. Tem sudorese, tá? Tem a falta de ar. Imagina uma pessoa com falta de ar, né? Uma dor torácica muito intensa, muito forte, náusea, vômito, tontura, vertigem. Então são aspectos clínicos, né? Perda do controle, só que assim, é pontual. É intenso, breve, porque não excede 10 minutos essa crise do pânico, mas ela precisa ser bem contextualizada. E ela tem um medo muito forte de morrer. Então ela tem uma parestesia também, ela perde o controle. E ela tem uma sensação de sufoco, de dispneia, assim, acha que ela vai ficar sem ar. Além disso, arrepios, crise de calor. Então, são todos sintomas físicos. Então, quando o médico fala, olha, eu vou te indicar para um psiquiatra, sabe o que ela faz? Ela não acredita no médico. Isso aí você não tem nada. Olha, a pior coisa para uma pessoa que tem
a um ataque de pânico, né, que de qualquer forma ou desenvolveu a síndrome do pânico, é chegar para ela e falar que ela não tem nada. E falar assim, graças a Deus não é nada. Como não é nada, caramba, eu tô quase morrendo. Aí sabe o que ela vai fazer quando você fala isso? Então isso não se fala, principalmente em pronto-socorro, em emergência, urgência e emergência. É bom que não se fale, porque perde credibilidade. E ela vai buscar outros médicos, vai fazer uma peregrinação, achar um cardiologista melhor que entenda, faz vários exames, isso é muito frequente. Por isso que precisa ter muito jeito de tratar com as pessoas que têm esse transtorno, quando falar para ela que é transtorno mental, uma crise de ansiedade, porque ela perde credibilidade, ela não acredita em você. Ela fala assim, imagina, esse cara não sabe o que está falando. Agora tem um detalhe, né? A gente tem que, eu falei desses sintomas, porque para ela é real, tá? Então, Freud, vou só contextualizar isso, ele falava que era uma neurose da angústia quando ele descreveu esse episódio. Só que depois a psicanálise acabou evoluindo, então a terapêutica melhor são mesmo a comportamental, né, nesses aspectos comprovado, porque a pessoa precisa criar novos comportamentos. Ela tem que recodificar essa sensação de medo da morte que ela tem e aceitar novas propostas, né? Então, por exemplo, quando a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, por quê? Porque tem vários outros transtornos que têm esses sintomas no síndrome do pânico, sabe? Por exemplo, tem que descartar o uso de substância psicoativa, porque quando você faz uso de substância psicoativa, você acelera o coração, você acha que você vai morrer, você pode dar Então, descarta. Então, se fez uso, já não é transtorno de pânico, tá? Não é síndrome do pânico. Tem outras fobias, né? No CID-10, enquanto a fobia é 40.0, no síndrome do pânico é 41. Que tipos de fobia? Então, ela é prevalecente, ela tem com antecedentes e sem antecedentes do pânico. As fobias, né? Tem vários tipos de fobias, mas principalmente a social. Então, ela tem medo de sair de casa. Então, isso não é síndrome do pânico. A gente tem que deixar bem claro, porque as pessoas confundem tudo, né? E é interessante a gente ter um diagnóstico diferenciado, para quanto mais precoce você tiver e fazer uma intervenção pontual, menos chance tem de você desenvolver o transtorno. Então, às vezes a pessoa tem um episódio de pânico, não é um transtorno de pânico, percebe? Uma crise de pânico pode não gerar, mas quanto mais precoce, melhor. Você vai brecar o desenvolvimento disso. Então, o TAG também, o transtorno de ansiedade generalizada, lembra que eu falei na última saúde mental? O que diferencia o transtorno de ansiedade generalizada? É porque eles têm uma preocupação, uma irritabilidade imensa, diferente do transtorno de pânico. A pessoa, ela vem com queixas fisiológicas, é o que diferencia isso. Ela não vem buscar um psiquiatra, ela vem buscar um cardiologista, um clínico médico, para tirar esse trem dela, né? Eu tô com uma coisa. Quando você fala para a pessoa, né, que ela precisa, que isso é psíquico, né, é da ordem psiquiátrica, tem que ter muito jeito, é aquilo que eu falei, percebe? Por quê? Porque a pessoa não vai perder a credibilidade dela. Então, a terapêutica, qual que é a terapêutica da síndrome do pânico? A terapêutica, ela é a farmacológica, tá? Com a terapia, a psicoterapia. É fundamental isso. E na farmacológica a gente usa, o mais comum utilizado é o antidepressivo, né, a fluoxetina, mas assim, tem que fazer um tratamento
mesmo, porque às vezes acaba o sintoma, a pessoa para e volta com mais intensidade, se for esse diagnóstico, né, do transtorno do pânico. Então, assim, o que a gente faz para aconselhar de alguma maneira, né? O que tem feito de positivo quando a gente trabalha a síndrome do pânico, né? É decodificar esse sintoma. A pessoa tem que buscar novos repertórios comportamentais para que ela tenha uma tranquilidade. E, por exemplo, ela precisa sentir-se compreendida, é fundamental ela sentir-se compreendida. São 3 aspectos importantes aqui: sentir-se compreendida, repensar essa queixa, tá? Porque, olha, não é física, ela tem uma ordem, né? Entender como é que tá a vida dela, a história de vida, fazer uma conexão entre esse sofrimento físico e esse psíquico, né? As dificuldades que ela está tendo. Um outro diagnóstico diferencial que eu comentei, né, anteriormente, é o transtorno pós-traumático, que também tem que ser descartado. Então, no pânico não tem um episódio definido, percebe? Ela tem uma sintomatologia do nada física. É o que diferencia e é fundamental ter esse critério diagnóstico inicial para a gente para a gente começar um tratamento precoce. Quanto mais precoce, menos chance de desenvolver a coisa crônica, né? E tem um detalhe, ela vai passando por várias, né, aquilo que eu falei, a romaria dela, ela vai fazer uma via crucis em vários médicos, e quanto mais ela procura exame de cabeça, exame de aqui, então é isso, deve ser o coração, deve ser a tireoide, tem que descartar a parte clínica, tem, mas quando ela cai na real, que e pela prática, muitos, né, no pronto-socorro, na urgência e emergência, a gente acaba detectando que ela precisaria ir para um psiquiatra ou para uma psicoterapia, ela não acredita. A grande maioria não acredita. Então, a gente vai retomando isso, né? Então, o quanto que é importante o médico saber ouvir o paciente. Mas numa emergência, a gente passa batido. O tratamento é na atenção básica, né? Ela precisa passar na realidade, para ir para o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, casos mais graves mesmo, né? Que eu falo de graves? Associado a surtos psicóticos, coisa que o síndrome do pânico não tem, né? Pode ter, mas quando tem, ou é porque fez uso de substância ou tá com sintomas psicóticos, aí vai para o CAPS, senão a atenção básica atende. Mas digamos que a pessoa tem um convênio, é importante fazer concominado o psiquiatra com a psicoterapia. Na psicoterapia, o que tem tido bastante relevância mesmo, o que é? É você fazer a respiração. Só que a hiperventilação no pânico, ela prejudica, sabia? Então a gente tem que ir, porque eles ficam querendo, na ansiedade, porque tá tendo aquelas dificuldades, né, de sufoco, na crise, no última conexão mente e corpo que eu falei dos pranayamas. Então, quando a pessoa está em crise do pânico, você não pode falar para ela respire rápido. Hiperventilar piora. Então a gente recomenda que se fale para fazer uma respiração devagar. Calma, respira. Não vai ficar contando quadrada, alternada, porque ela não tem cabeça. Ela precisa só diminuir isso, porque vai passar. Não ultrapassa nunca 10 minutos. Às vezes questões às vezes a pessoa vai pro hospital, chega lá, acabou. Não tem mais o sintoma. E ela tem medo de que aquele sintoma que ela sentiu, ela retome. Então é uma coisa doida, é um sofrimento real. Então, a gente tem que pedir para ela respirar devagar. Essa é a melhor dica, é legal saber, né? Porque às vezes você tá com uma pessoa que está tendo um ataque de pânico, você não sabe como agir. Então a melhor coisa que fala é assim, calma, respira devagar.
Inspira, né? O abdômen cresce. Respira, tenta respirar, porque a pessoa tá tão ansiosa que ela respira por aqui. E isso é muito ruim, gente. Assim, é muito difícil. E a gente tem vários complexos, sabe, das queixas, dos sintomas virarem crônicos, porque as pessoas não souberam fazer esse diagnóstico precoce, né? Então é muito comum. E assim, e às vezes tem que descartar qualquer tipo de trauma. Voltando um pouquinho para a psicoterapia, a gente sabe que a primeira infância deixou marcas ali, né? Muitas vezes a gente vai fuçar na história de vida, isso na terapia, nunca numa crise, mas assim, no tratamento psicoterápico, a gente trabalha essa criança ferida com a síndrome do pânico e modelagens para como ela enfrentar isso, ela trazer para a consciência de que ela não está tendo um ataque cardíaco, de que ela não está tendo, não vai morrer, isso vai passar. Então ela precisa fazer alguns investimentos mentais, tipo assim, domínio, a gente chama de signo sinal para ela, olha, isso vai passar, calma, ela mesmo, sabe? Ela mesmo manter o equilíbrio interno. Indivíduos sedentários são os mais afetados? A atenção plena praticada dia a dia poderia melhorar a crise? Com certeza! É tanto, ele está perguntando, que se os indivíduos sedentários não tem uma correlação do sedentarismo com a síndrome do pânico. Tá relacionado com a ansiedade. Lógico que se você pratica um esporte, o nível do teu estresse diminui. Isso é um ponto favorável, né? Mas não necessariamente. Então, tem pessoas que por exemplo, são até fisicamente magras e tem síndrome do pânico, tá? Então não é porque é obesa ou sedentária, né, que não descarta. O que a gente tem de concreto é que crianças menos de 7 anos é muito difícil, são muito raros, é muito precoce dizer que tem, mas crianças acima de 7 a 14 anos são raros, mas a gente já evidenciou isso. Existe na literatura, e o ápice é na vida adulta, no começo da vida adulta, e o ápice é aos 35 anos. Mulheres têm mais probabilidade do que homens. Agora, quando você pratica atenção plena, inclusive eu ia falar sobre isso, existe um outro, além da respiração ter que ser mais lenta, tá devagar, porque a hiperventilação vai acelerar e a pessoa está em crise, como é que você vai conseguir falar para a pessoa respirar rápido? Não, né? Ela respira automaticamente rápido. Então a dica é calma, respire devagar, tenta respirar nasal, abdominal, porque ela está aqui, a respiração dela. E outra dica em relação a essa questão da atenção plena é você falar para ela prestar atenção no relógio enquanto ela está com crise. E por incrível que pareça, tem efeitos muito bons, porque a gente sabe que vai passar. Então, mostrar para ela que você compreende que porque a pessoa tem medo até de ficar sozinha. Porque ela é associada ao medo de que aquele evento aconteça de novo. O que diferencia a síndrome do pânico de todos os outros sintomas é isso. Ela tem medo de que aqueles sintomas vai aparecer novamente. Entendeu? É diferente da TAG, do estresse pós-traumático, né? A pessoa tem um assalto, a pessoa passa... né, tem um trauma, ela fica pensando naquele evento que causou o trauma, mesmo os outros que eu já descrevi aqui, né? Então a gente precisa trabalhar a respiração lenta e essa questão de você contar o relógio, observar, focar a atenção num objeto, e aí vai passar, e trabalhar a questão do pensamento, isso vai passar, calma, ela mesmo, com ela mesmo. Precisa criar esse subterfúgio, né? A gente chama de ampliar os repertórios para que ela consiga dominar quando ela tem. E aí, o tratamento, gente, é muito importante tratar
depois do diagnóstico feito, por 2 anos pelo menos, porque senão os sintomas voltam e voltam com muita frequência. E aí fica uma questão iatrogênica, né? Por que iatrogênica? Porque a pessoa não se conforma que aquele diagnóstico é mental, porque ela sente no corpo. Ela até fala, imagina, né? Ela vai trocando de médico, né? É muito difícil uma pessoa que tem isso aceitar no primeiro bate-volta que é um transtorno mental ou psicológico, porque ela sente no corpo. Então, são coisas que a pessoa precisa ter muito trejeito, né? E mostrar para ela que, sabe, que tudo vai passar. Mostrar, observar, trazer essa possibilidade de ela dominar isso, né? Ampliar o seu repertório, né? E tem uma questão, quando a gente, infelizmente, muitas vezes a gente percebe que, às vezes, os médicos, pela rapidez do atendimento, falam, graças a Deus não tem nada. Gente, a pior coisa para uma pessoa é falar que a pessoa não tem nada. Então, saber ouvir, saber ter essa sabe, é um sofrimento corporal? É um sofrimento corporal, mas é um sofrimento corporal não explicado, percebe? Não é explicado clinicamente. Então, muitas vezes, a clínica médica, como não entra na parte da psiquiatria, fala, não, faz exames laboratoriais, faz eletro, faz tudo, e não dê nada. Aí fala, você não tem nada, procura um psiquiatra. A pessoa fala assim, poxa, além disso, a maneira que se fala isso para uma pessoa pode até baixar mais ainda a autoestima dela, dizendo que ela é um fracasso, que ela está enrolando, que ela está fingindo ou é frescura. Então, muito cuidado com essa fala, né? A gente tem que pisar em pé, porque é uma patologia muito complexa, percebe? Porque a pessoa sente, né? Ela é uma mudança muito radical. A pessoa falar que de alguma coisa orgânica ser psíquica, tem gente que não aceita, né? E isso é muito grave. Então a pessoa tem que estar junto, tem que fazer, pelo menos mostrar-se, sabe, eu entendo você, eu tô aqui com você. Eu posso não caminhar junto com você, mas eu tô, né? A gente pode não caminhar na mesma frequência, mas eu tô entendendo o teu dilema, né? E é muito importante a família, a gente tem que orientar a família que não é frescura, né? Que quanto mais você coloca essa questão de ser frescura, pior para ela, porque ela vai tendo uma inibição, sabe, social muito grande. Então, como eu falei, né, ela é muito próxima, o diagnóstico diferenciado, ele é muito importante para descartar a possibilidade de ser uma fobia, né, agorafobia, que é o F40, que é um a menos do que o pânico. A agorafobia, a pessoa tem dificuldade de acessar o social, né? Então, assim, ela tem medo de ir no mercado. Então, assim, ela pode ter o pânico, percebe? Aqueles sintomas do pânico, mas ela tem, no fundo, um outro diagnóstico, porque sabe que é decorrente de um medo social, de estar com outras pessoas. Então ela não toma ônibus sozinha, ela não vai na padaria sozinha, ela não vai no mercado, ela se isola. E também tem que descartar a possibilidade da depressão, também, porque a depressão, ela também tem esses, percebe? Todos esses efeitos aí colaterais, né? Vamos dizer assim, essa sintomatologia, né? Ela se isola, ela não quer ver ninguém. Então, precisa ter muita perspicácia e ouvir muito bem as queixas da pessoa, porque tem gente que não ouve, né? Então você tem que ouvir com clareza o que essa pessoa está falando. E na psicoterapia a gente trabalha muito a história de vida, a dinâmica familiar, sabe? Estamos junto aqui, vamos junto, vamos buscar esse subterfúgio. Então, lógico que tem
na minha visão sistêmica, você abre uma árvore genealógica aqui, o que acontece? A grande maioria, pelo menos dos meus pacientes que eu atendo, todos são decorrentes de um pensamento, e geralmente é um pensamento negativo, tá? E a pessoa fala, vai me dar. Então, sempre vem o pensamento primeiro. Então, você fazer algumas práticas mente e corpo para você aliviar e buscar fortalecimento, sabe, do teu controle emocional, da tua inteligência emocional, ela é muito positiva. Você acredita que, por exemplo, algumas terapias, técnicas de terapias de mentalização, que a gente usa muito, tem muitas pessoas que se dão muito bem, as pessoas que têm síndrome do pânico, elas, por exemplo, você fala relaxa, você está numa praia, para relaxar mesmo, para diminuir a ansiedade, né? Tem algumas práticas nesse sentido. As pessoas com síndrome do pânico, o que elas fazem? Ela tá tudo bem assim, só que o pensamento dela vem como assim, na casa saiu uns animais peçonhentos na praia, linda, maravilhosa, sempre tem coisas negativas. Então tem que tomar cuidado nessas mentalizações para relaxamento quem tem síndrome do pânico, porque pode desencadear uma sugestão disso, percebe? É bem intenso. Então cada caso é um caso, né? Não tem uma coisa que você fala tem que fazer dessa maneira. Né, a pessoa vai no setting terapêutico, você vai sentindo as pessoas, né, como é que ela tá indo, como é que ela reage em relação a isso. Mas de qualquer forma, né, eu queria deixar bem claro aqui que uma das características de descrição mais importante na síndrome do pânico, né, é a natureza física dos sintomas. Ela vai estar sempre reclamando aqui que tem um problema no coração, no pulmão ou gastrointestinal, porque ela sente isso no corpo. E aí ela busca, né, faz toda a via sacra buscando aí algum médico que fale, não, você tem isso. Até ressonância, sabe, até ultrassonografia, raio-x, ela busca todos os tipos de exames para detectar alguma coisa que ela tem, porque não é normal ela sentir isso. E no fundo é um transtorno psíquico, mental, e muitas vezes vem de um trauma, pela minha experiência, pelo menos as pessoas que eu atendi, da primeira infância, né? E que precisa ser trabalhado, fortalecido, ressignificado. E assim, né? A pessoa sabe, né, que é um sofrimento real para ela, e é muito importante que ela tenha esse conforto terapêutico, né? Porque às vezes a pessoa não tem o retorno, o feedback, sabe? E é muito sofrido mesmo, né? Não é frescura, e para não cronificar, ela precisa de uma terapêutica medicamentosa, né? O pessoal, eu falei para vocês aí, né, que os que mais estão tendo boas respostas são os antidepressivos, né? A fluoxetina, que tem baixa abstinência, baixa adesão à dependência, mas isso aí quem vai prescrever é o psiquiatra. Os benzodiazepínicos não são tão bons, nem os antipsicóticos para síndrome do pânico. A gente percebe que não tem uma boa resposta. Mas não é a minha praia, é só a minha experiência. Quem prescreve é o psiquiatra. Mas é isso, gente. A gente tem tantas coisas, né, para falar na saúde mental. E eu comentei aqui que hoje vai ser o último dia de saúde mental na sexta-feira, que eu tô com outros projetos, né? Mas eu quero retomar, eu vou continuar mantendo as quartas-feiras o Conexão Mente e Corpo. E eu quero trazer para o ano que vem saúde mental. Tem muitas coisas para falar de saúde mental. A gente tem a esquizofrenia que eu quero trazer, eu quero o transtorno de personalidade, que muitas vezes não adianta medicar, porque tem que ter terapia. Quero trazer a dependência química, gente, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, né, de cada vez mais frequente,
Quanto mais cedo você utiliza as substâncias psicoativas, o álcool ou a droga, mais difícil é o tratamento e mais forte é a dependência. Então são assuntos que eu quero abordar, mas o Saúde Mental vai retornar só em 2023, mas eu vou manter o Conexão Mente e Corpo, porque estou apaixonada em fazer isso, de estar aqui com as pessoas, sei lá, às vezes as pessoas assistem depois, né? Não importa, o importante é a gente trazer esses conteúdos para as pessoas terem mais acesso, né? Que está tão difícil hoje em dia. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa profissão que eu amo, no hospital público, né? E eu falei, poxa, as pessoas não acessam, né? Então eu acho que faz parte de um propósito na minha vida, né? Trazer esses conteúdos com muito amor e carinho. E é isso, na quarta-feira agora, no dia 2, feriadão, a gente vai ter o Conexão Mente e Corpo, vou trazer um tema muito legal e aí eu ponho no vídeo. E cuidado que acho que daqui 30 minutos vai ter aí o debate, né? Então, para não entrar em ataque de pânico, né? Relaxe, respire, aceite as divergências, né? É isso que faz a gente ser seres humanos especiais, aqueles que têm o propósito de se manter em harmonia com todos. Meus amores, um beijo, até quarta-feira no Conexão Mente e Corpo. Tchau!